Sejam bem-vindos! Vamos iniciar o nosso encontro com a pesquisa com a temática Análise de Dados. Na aula anterior, falamos sobre metodologias e métodos para a elaboração de um projeto científico. Essa etapa da pesquisa é muito importante, pois a metodologia são os passos. O conhecimento para ser adquirido precisa de uma ordem e a metodologia te dá essa ordem, fazendo com que você consiga chegar ao fim de uma forma mais organizada, com o objetivo da metodologia é a organização do pensamento científico. Vamos frisar no nosso encontro a entrevista realizada por vocês na atividade IPEA na aula passada. E aí, estão preparados para construirmos as nossas estratégias de analisar os nossos dados? Roda a vinheta! Gostaria de agradecer a presença dos professores Luciano e o professor Beto, que estão aqui hoje no nosso encontro. Sejam bem-vindos. A presença de vocês é essencial para o nosso encontro. Professora Luciana, na aula anterior de IPEA, os nossos alunos realizaram uma entrevista. Conte para a gente como foi essa análise de dados. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse programa. É importante que a gente trate o assunto da pesquisa, né? O conhecimento científico ele é importante para organizar o nosso pensamento, né? Enquanto aluno, enquanto professor, enquanto estudante, de forma geral. Na aula passada, os alunos realizaram uma pesquisa usando a entrevista como método. Eles levantaram informações acerca da importância do uso de como são preparados os chás, quais as ervas mais usadas, mais comuns, que são mais usadas no cotidiano dos entrevistados. E esses resultados eles colocaram num formulário online. Então, nesse formulário online estão todos os resultados da pesquisa que eles fizeram. Muito bem. Professor Beto, e o que seria essa análise de dados? A análise de dados busca transformar números em informações, em significados, em solução de problemas e precisamos ficar atentos em 4 dicas. Primeira, realizar pesquisa em campos utilizando-se em questionário da pesquisa estruturada de forma a responder os objetos do trabalho. Segunda, transcrever os dados da pesquisa para tabular os dados como um gráfico. Terceira, gerar os gráficos que deverão ser apropriados ao formato da questão. E quarto, analisar os gráficos da pesquisa. Então, professor, o aluno precisará montar um texto depois que montar as tabelas e os gráficos. Sim, existe uma metodologia que deve ser seguida, pois é preciso reunir informações e conceitos sobre o tema em questão. Buscar por materiais de referência e também realizar análise crítica sobre tudo o que foi encontrado pelo autor do trabalho. Por este motivo, é imprescindível que a coleta de dados seja realizada com critérios e seriedade, pois, caso contrário, as conclusões equivocadas podem comprometer todo o trabalho. O pesquisador deve elaborar um texto com os dados coletados na pesquisa. Muitos alunos, eles acabam cometendo deslizes nesta etapa da pesquisa, nessa análise de dados, e a pesquisa ela pode ser por falta de uma metodologia aplicada, né? Uma falta de rigor na qualidade da pesquisa. Como podemos orientar os nossos alunos para realizar uma pesquisa segura, certa, com os objetivos bem esclarecidos? Bom, durante o processo da metodologia, o aluno ele pode aplicar questionários, realizar entrevistas, fazer um estudo de caso. Depois que ele realiza o método, ele irá tabular os dados, transformar esses números que ele conseguiu com a pesquisa, muitas vezes usando a porcentagem ou construindo uma tabela, e depois elabora um gráfico e em seguida eles produzem um texto analisando os resultados da pesquisa. Vamos analisar alguns gráficos? Bom, pessoal, aí está o gráfico, né, com os resultados da pesquisa. Esses resultados de pesquisa são da turma do 9º ano B. A primeira pergunta é se o entrevistado, né, costumava fazer uso de chá ou sentir algum incômodo. A gente pode perceber que de 31 respostas, né, 31 entrevistados, 83,9% disseram que sim e 16,1% disseram que não. Né? Então, a gente tem aí
como dados em porcentagem. A gente vê um gráfico de pizza, né, com essas duas respostas. O azul representa quem respondeu sim e o vermelho quem respondeu não. Na segunda pergunta, se o entrevistado acredita nos benefícios medicinais do consumo de chás. Então, a gente observa aí que 100% dos entrevistados acreditam que os chás têm algum benefício medicinal, né, para curar algum tipo de problema, doença ou algum sintoma. Das 31 respostas, 31 disseram que sim. No terceiro gráfico, a gente tem um gráfico diferente, é o gráfico de barras. Nesse gráfico, a gente observa que algumas ervas, né, diferentes ervas, e das 31 respostas aparecem várias porcentagens. Esse gráfico é diferente porque um mesmo entrevistado poderia marcar mais de uma opção, diferente do gráfico lá que a gente viu de pizza, né, que só poderia marcar uma vez. Nessa pergunta, você poderia marcar como você poderia marcar todos. Então, a gente tem aqui diversas porcentagens diferentes, né? Vale ressaltar aqui, vale observar que o capim-santo foi a erva mais conhecida dos 31, 29 pessoas, 93% usa esse tipo essa erva. A menos conhecida é a carqueja, apenas uma pessoa falou que conhece ou que usa essa erva. Então, nós temos diversas porcentagens e diversos resultados nesse gráfico. Na quarta pergunta, a questão é se tem o hábito de plantar ou cultivar as ervas que consome ou compra industrializada. A gente vê também que 83,9% cultiva essa erva em casa e 16,1% compra essa erva industrializada. Na quinta e na última pergunta, qual o método que mais usa na preparação do chá? A gente estudou os 3 métodos, a infusão, a decocção e a maceração. Observem que nessa turma dos 31 entrevistados, a cor amarela, que representa a maceração, não aparece no gráfico. Então, isso quer dizer que nenhuma das pessoas usam esse tipo de procedimento, esse método para fazer o chá, né? A maioria usa a decocção, que é cozinhar realmente a erva e para preparar o chá. E 29% usa a infusão, né, que é para deixar a erva em água quente, deixando descansar. Então, nessa pesquisa, a gente observa que os resultados, eles são bem diversos, né? A gente vê aí gráfico de pizza e gráfico em barras. Desse resultado, dessa análise, a gente vai pedir a atividade de hoje, ok? Então é isso, meus queridos. Agora é com vocês. Vamos produzir uma análise de resultado e a partir da tabela e do gráfico que a gente vai apresentar para vocês, vocês vão construir um texto apresentando esses dados da pesquisa. Não esqueçam de enviar para nós, os professores da turma. O nosso encontro chegou ao final e não esqueça que a análise de dados é a arte de transformar dados em conhecimentos. Até o próximo encontro. Tchau!